Amém? Então vamos para a palavra. Então a gente está falando sobre esse conteúdo, né, queridos? Mentalidade transformada. Esse é o nosso conteúdo. A importância da gente estar comentando sobre a nossa mente. Eu estou só procurando aqui os meus slides para eu poder acompanhar aqui. Acho que está aqui, achei. Pronto. Então é isso aí, é com base em Romanos 12:2, que diz: e não vos conformeis com este século, mas sede, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê, gente? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e aí eu sempre tenho falado contigo que essa palavra aí que está aí no original é a palavra metamorfo, que dá a ideia de uma metamorfose que precisa acontecer na minha e na tua vida. Uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, as coisas precisam mudar. Não somos mais as mesmas pessoas, a ponto da Bíblia dizer que é uma nova criação. Você sabe o que é uma nova criação, cara? Algo que nunca existiu antes. Nova criação é isso, algo que foi criado agora. Então a Bíblia está dizendo que aquele que está em Cristo é nova criação, algo que foi criado agora. Então a pessoa que você é em Cristo Jesus, ela não deve ter nada a ver com a pessoa que você era antes. É coisa nova, criação nova, é uma metamorfose, o processo pelo qual uma lagarta ela se torna uma borboleta. E eu tenho dito aqui, quando a gente olha para uma borboleta, a gente não imagina que foi uma lagarta. Então quem olhar para você em Cristo Jesus, não pode nem imaginar o que você já fez ou já foi. Eu vejo ainda, já vi, né? Hoje em dia, graças a Deus, o pessoal está com uma mentalidade diferente. Cristão que fica contando o seu passado cheio de orgulho, eu não entendo isso, gente. Não é você dar um testemunho daquilo que Deus fez na tua vida, é outra coisa. Mas às vezes uma roda de amigos, não, porque quando eu era do mundo, cara, eu também isso, eu também aquilo, que também isso o quê, cara? Joga isso para fora. Nova criação. Mudou tudo, ficou para trás. Completamente, mudança completa, é o que está ali, metamorfose. E a gente vem falando nas últimas semanas da importância de uma mentalidade próspera, porque essa transformação que vai acontecer na minha e na tua vida, ela vai acontecer no campo de batalha da mente, na mente. Não é o que estava escrito lá? Deixa eu voltar. Transformai-vos como? Como? Pela renovação da vossa mente. Então é no campo da mentalidade que está a transformação. Vou repetir. É no campo da mentalidade que está a transformação. Na minha maneira de pensar. Mentalidade é um modo de entender as coisas, já falei, encarar a vida, conceitos, concepções. É a maneira que eu vejo, a maneira que eu penso a respeito de diversos assuntos. Né? Então quando eu vivia, eu já falei para você, a nossa mentalidade vai sendo construída ao longo da nossa vida. Aquilo que a gente aprende, ou aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, vai construindo uma mentalidade. Você não tem noção o quanto eu e você estamos expostos a mentalidades destrutivas que vão sendo construídas na minha e na tua vida sem que a gente perceba. Você quer ver uma coisa? Você acha que se eu me reunir aqui uma vez por dia, todo dia, eu pegar o Cauã, o Eduardo e o Gutierrez e começar todo dia a bater um papo com eles durante 1 hora, ensinar eles alguma coisa, 1 hora por dia, amanhã de novo, será que no final de 6 meses a mentalidade deles vai ter mudado? É isso que a novela faz. Todo dia 1 hora ali na frente, ó, aprendendo traição, que é normal, lixo, fofoca, inveja, tá armando pro outro, tal. Tu não conhece a história do pastor que foi visitar a irmã na hora da novela, não? Já ouviu essa história? O pastor chegou na casa da irmã na hora da novela, tocou a campainha. Ô pastor, pode entrar, fica à vontade, senta aqui um pouquinho, fazer um cafezinho. O pastor, minha irmã, como é que você está? Pastor, só um minutinho,
que eu estou esperando essa cena aqui, ó, muito tempo. Porque agora o que acontece, pastor? A irmã dele vai descobrir que a mulher dele teve um caso com o irmão dela, que na verdade não é filho dele, mas é filho de outra, e na verdade eles estão juntos, mas eles são irmãos. E o pastor está, Ih, pastor, e vai descobrir agora, calma aí um pouquinho, vai agora, vai pegar, e tal, e o pastor está lá esperando. Aí sabe o que aconteceu no final? Acabou aquele negócio e tal. O pastor virou para ela: minha irmã, qual o nome da mulher de Moisés? Ih, pastor, não sei não, mas sabia o nome dos personagens da novela toda. Então preste atenção, a nossa mentalidade vai sendo construída, cara. O nome da mulher de Moisés era Zípora, gente. Deixa eu te falar, a nossa mentalidade vai sendo construída. Qual é o nível de valor que você dá a essa palavra aqui? Porque nos dias de hoje, de muitas distrações, eu e você teremos que tomar a decisão de priorizar o que importa. Porque as distrações são muitas. Distração, e você fica 1 hora ali, ó. 1 hora. Está se criando uma mentalidade. E você não está percebendo. Quem está entendendo? Quer ver? Abre a sua Bíblia aí em Mateus 30. Vou te mostrar um negócio. Abre aí. Aí Mateus vai até o capítulo 28, gente. Não tem Mateus 30 na Bíblia. Aí você percebe qual o nível de intimidade que eu tenho com essa palavra? O pastor Ronald falou aqui baixinho, mas falou. Vai até o 28. Qual o nível de intimidade que eu tenho com essa palavra? Mas os personagens do Game of Thrones eu sei tudo. Cara, eu não estou te batendo não, eu estou te mostrando uma realidade de uma mentalidade que vai sendo construída. A nossa você está sendo construído, cara. E é essa mentalidade que vai determinar a sua vida, querido. Com o que você tem gastado seu tempo? Aí depois você vai viver, pastor, depois você vai tomar decisão, fazer escolha, com relação à sua mulher, com relação ao seu marido, com relação ao seu casamento, com base na mentalidade da novela. Com base na mentalidade do Big Brother. O que o Big Brother ensina? Não dá para conviver? Bota no paredão. Exclui. Manda para fora da casa. Agora eu te pergunto, quem é que vai se divorciar pensando no outro? Não, eu vou aqui me divorciar porque eu estou fazendo muito mal a ela. Não, eu vou aqui me divorciar porque não, a gente se divorcia pensando porque a gente está pensando só na gente. Aí eu tomo uma decisão, não quero saber. Eu não quero saber o que vai acontecer. E no fim dos tempos, que é esse tempo que nós estamos vivendo, eu e você, isso está aumentando. Porque é o tempo do engano. É o tempo da mentira. É o tempo onde as pessoas estão piores. O homem está pior, ele só olha cada vez mais para si. Porque eu tenho que ser feliz, porque eu tenho que... É o mundo selfie. Eu só olho para mim. Eu só penso em mim. Então tem pessoas à minha volta que vão ser construídas ou destruídas com base no meu comportamento. Como igreja, eu preciso ter um comportamento que abençoa quem está à minha volta, cara. A começar pela minha família. Porque eu tenho uma responsabilidade. Você está entendendo isso essa manhã? Então, pastor, que mensagem é essa? É uma mensagem poderosa que transforma a tua vida, uma vez que você pega a mentalidade de Deus e bota para dentro. Aí tu vai ver mudança.
Aí tu vai ver transformação. Pastor, por que eu estou na igreja há 30 anos e eu não vi a transformação ainda na minha vida? É porque provavelmente você não está pegando essa palavra e fazendo dela a tua maneira de viver. Porque na programação de Deus é vitória. Não tem nada a ver com não enfrentar problema, mas tem a ver de você olhar para um casal, olhar para uma família e você ver que aquilo ali está sendo construído. Mas pelo resultado que a gente vê na vida das pessoas, a gente percebe que não está sendo construído. Porque o fruto, a árvore é conhecida pelo fruto, não é pelo que ela fala. Você pode falar para mim o que quiser, eu posso falar para você o que quiser. Você vai olhar para a minha vida, eu vou olhar para a sua vida, eu vou saber quem você é. Então, num mundo onde a gente está vivendo aí uma loucura de pensamento, cada um pensa de um jeito diferente, aonde as doenças da mente se multiplicam. Cara, você acha que a tua mente não é importante, cara? Você tiver uma doença mental, um problema na mente, cara, tá cheio aí para a tua vida toda. Então, a importância de nós como igreja cuidarmos da nossa mentalidade. Eu quero até te indicar aqui uma literatura para você comprar um livro barato, ó. Pensamentos Poderosos, da Joyce Meyer. 12 estratégias para vencer a batalha da mente. Anota aí. Pensamentos Poderosos para você comprar para você ler, para você cuidar da tua mente. Está entendendo? Porque eu preciso cuidar da minha mente, você também, queridos. Vamos avançar? Ó, quem vive segundo a carne porque tem uma mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive de acordo com o Espírito, você só viverá de acordo com o Espírito se você tiver a mente inundada para o que o Espírito deseja. Então olha aqui para mim, você só viverá de acordo com o Espírito se a tua mentalidade estiver encharcada da palavra de Deus. Como que eu encharco a minha mentalidade da palavra de Deus, pastor? Vindo todo o culto? Não. É pouco, porque você vem no culto 1, 2 vezes na semana, e o resto dos dias? Você encharcará a sua mente da palavra de Deus à medida que você se expõe à palavra de Deus. Lembram da esponja? Eu sempre dou esse exemplo aqui. Se você tem um balde cheio d'água, e você pega uma esponja, e você passa com a esponja na água, molha? Em certo nível molha. Agora, se eu pego aquela esponja, eu mergulho na água, eu deixo ela lá dentro um tempo, como é que ela sai? Encharcada de água, pingando água para tudo que é lado. Então eu preciso mergulhar nessa palavra e ficar um tempo mergulhado aqui dentro, para que eu seja encharcado dessa verdade na minha mentalidade. E aí, se eu estou encharcado dessa palavra na minha mentalidade, quando eu tiver que tomar uma decisão, fazer uma escolha, eu sempre irei considerar o que essa palavra tem a dizer antes do meu pensamento. Porque o que eu tenho visto são pessoas tomando decisões com base em seus próprios pensamentos. As pessoas ficam agarradas no que pensam, agarradas no que acham, agarradas no que querem, não abrem mão, estão caminhando para a destruição. Porque quem vive de acordo com a carne, que é uma mente afastada da palavra de Deus, colhe corrupção. Não é esse texto, é de Gálatas, que eu já citei aqui. A mentalidade da carne é... Então quem pensa de acordo com a carne, quem pensa de forma carnal, age de forma carnal, está caminhando para... Você pode estar caminhando para a morte do teu casamento, você pode estar caminhando para a morte da tua família, você pode estar caminhando até para a morte da tua vida financeira, dependendo da maneira que você pensa a respeito do teu trabalho. Porque se você já vai para o teu trabalho todo dia, aquele chefe, que meu Deus, eu não aguento mais e tal, como que você acha que você vai se comportar lá? Mas esse comportamento está baseado numa maneira de pensar. Então daqui a pouco eu vou te dar uma notícia, você será demitido, porque isso vai ficar perceptível. Porque quanto mais você alimenta esses pensamentos, alimenta, mais o teu comportamento demonstra a sua insatisfação. Aí você demonstrará a sua insatisfação e o teu chefe está te olhando. Aí ele vai te mandar embora, você vai dizer que o diabo está furioso. Não, você se mandou embora daquele emprego. E eu quero só te lembrar que é o mesmo emprego que você entrou na fila, mandou currículo e pediu a Deus. Agora não serve mais, né?
Não serve mais porque você se acostumou. Porque o diabo está entrando na tua mentalidade, fazendo você achar que teu emprego não vale nada, onde você tem o emprego que você pediu a Deus. Então o diabo, cara, ele não pode fazer muita coisa na nossa vida não, hein? Aquele que é de Deus, o maligno não toca, mas ele vai influenciando a tua mente para você tomar as decisões que vão te levar para o buraco. Tudo com base em pensamento. Esse casamento já não está legal, essa mulher já não é legal. Ela já não me dá atenção, já não me dá carinho. Então aquela ali que está me dando mole, está aparecendo e tal, então eu vou lá, não tem nada a ver. É ponto, ele já te apresentou um pensamento que já está programado. Ei, olha aqui para mim. Ele já te apresentou um pensamento, aonde dentro desse pensamento já está inserido a sua destruição. Foi o fruto que ele apresentou para Eva completamente envenenado. Come. Mas já estava inserido um conteúdo de morte naquele fruto. Então Satanás, ele apresenta pensamentos para mim e para você, que dentro desse pensamento parece bonito, é gostoso, é agradável, estou tintindo, mas faz bem, ô pastor, está gostoso, mas já é um conteúdo de morte. Mas é gostoso, né? É gostoso, mas vai te matar. Toma cuidado, cara. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida. Então, qual é a jogada de Satanás? É ele fazer você se arrebentar. Mas também, naquilo que Deus me apresenta, naquilo que Deus me apresenta como pensamento, já está programado a minha vitória. Naquilo que Deus me apresenta como proposta, também já tem uma programação de vitória inserida. Não é assim que você faz com o teu filho, não, cara? Será que uma mãe, um pai, quando manda o filho para a escola, quando fala que ele tem que estudar, será que já não está inserido nesse conteúdo a construção de um futuro para aquela criança? Sim ou não, gente? Com Deus é da mesma maneira. Quando Ele fala conosco, quando Ele nos pede um certo tipo de comportamento, para que a gente até mesmo abra mão de certas situações, já está inserido a nossa vitória. Quem está entendendo isso? É vitória. Agora, onde a gente é enganado? Agora tu vai pegar em nome de Jesus. Olha onde a gente é enganado. Quer saber onde a gente é enganado? Vamos lá. Na proposta do inferno, na mentalidade da carne, no pensamento do inferno, existe uma proposta de prazer momentâneo, que parece que vai fazer bem. Na proposta de Deus, no pensamento de Deus, está embutido um nível de sacrifício que eu preciso fazer para andar nessa vontade. Aí a gente está escolhendo por causa de uma situação momentânea, mas a gente não está pensando a longo prazo. Essa palavra me exige um nível de sacrifício, mas que a longo prazo produzirá vida. A proposta do inferno me traz um prazer momentâneo, mas que a longo prazo produzirá morte. É aí que a gente é enganado. A gente fica com prazer momentâneo. O peixe, falei isso aqui ontem, morde um anzol por causa de uma minhoca. Ele pensa só na minhoquinha gostosa que ele vai comer. Mas quando ele mete a boca, já vem rasgando tudo. Você tem que ter cuidado com as minhocas que andam por aí para você morder. Muito engano, gente. Sabe por quê? Nós estamos no tempo do engano, cara. Nós estamos no tempo do engano, da mentira. As coisas mentirosas, as pessoas vivem já num conteúdo de mentira já.
de engano. É o prazer, é o glamour, é a foto, é a rede social, e lá, e vou causar, como é que é? Vou causar, e pá, e tá, tudo mentira. Jesus chega a dizer, sepulcro caiado, por fora está bonito, por dentro está estragado, meu irmão. Então, olha só, 2 tipos de mentalidade que nos levarão a 2 maneiras de viver diferentes, que nos trarão 2 resultados diferentes, mentalidade da carne e mentalidade do espírito. E eu só quero te lembrar que essa questão de mentalidade da carne, está inserido nela um conteúdo maligno, tá? Porque não tem coluna do meio, não. Ou você está na carne ou você está no espírito. Se você está na carne, você já está de mão dada com Satanás. Que é isso, pastor? Eu sou crente. Jesus falou isso para Pedro: para trás de mim, Satanás. Porque ele se entregou a uma maneira carnal de pensar. Você não pode ir para a cruz. Então Jesus identificou logo o rabo. E olha o rabo ali. Querendo me tirar da cruz, do propósito. Por quê? A proposta do diabo era para que Jesus não sofresse. Lembra que eu falei? Prazer momentâneo, mas um sofrimento que agora eu vou sofrer, mas depois eu vou ser abençoado. Então Satanás queria que Jesus abrisse mão do sofrimento que era necessário, porque se Jesus não faz o que tinha que fazer, a humanidade inteira ia continuar presa na mão de Satanás. Era isso que ele queria, continuar com a humanidade na mão. Mas Jesus libertou a humanidade da mão, porque fez o que tinha que fazer. Ele sofreu, o preço foi alto, não foi molezinha não. Contanto, daí ele dizer que a nossa vida também não vai ser assim, porque ele diz, quem quiser vir após mim, também vai ter que pegar a sua cruz. Que cruz é essa, pastor? A cruz de negar a própria vontade, de crucificar a própria vontade para fazer a vontade de Deus. Essa cruz a gente carrega todo dia. Quem está entendendo, gente? Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, a tua mentalidade. Percebe? Uma vida próspera está diretamente relacionada a uma alma próspera. Não viveremos uma vida em nível superior ao nível dos nossos pensamentos, queridos. A alma é o ponto-chave para o avanço em todas as áreas da vida. Se eu tenho uma alma próspera, eu vou ter uma vida próspera. Se eu tenho uma mentalidade, meio assim, eu vou também viver meio assim. A pessoa se agarra, cara, com uma maneira de pensar completamente errada. Minha razão, que eu tenho meus motivos e tal. Aí se agarra com aquilo, eu vou tomar decisão, não quero nem saber, eu vou tomar essa decisão, não quero nem saber, não aguento mais. Calma, está nervoso. E vai embora. Legal. Com base em quê? Com base em que tipo de pensamento? O que eu estou construindo de mentalidade? Porque nesse conteúdo que eu estou falando aqui, a culpa sempre é do outro. Se a pessoa chegasse para a gente assim, pastor, estou passando uma dificuldade. Pois não, meu irmão. Então, eu estou errando nisso, estou errando naquilo, estou errando naquilo outro, estou errando naquilo outro. Pô, você já vê ali, caramba, já está 50% resolvido. Aí você vai conversar com outro, eu também estou errando nisso. Então você vê que a pessoa, né? Mas Satanás, ele sempre apresenta a culpa do outro, gente. A culpa sempre é do outro, sempre é do outro, é sempre do outro, é sempre do outro. Então, está todo mundo certo então. Então vamos embora, fecha a igreja, está todo mundo certo, então vamos embora, acabou. O que eu não posso pensar é que de repente existe um comportamento na minha vida que está atrapalhando tudo. Será que de repente eu não posso pensar que eu posso de repente fazer um nível de sacrifício para que o relacionamento, a amizade, o casamento, não importa, continue? Quem está entendendo? É uma mentalidade. Provérbios 23, 7, porque como imagina em sua, assim ele, e o que você já conhece, pensamentos geram, ações se tornam, hábitos formam, caráter determina o lugar para onde eu vou. E na semana passada a gente veio aqui, ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e nos quais andastes outrora, segundo o curso, essa palavra aqui no original dá a ideia de influência, deste mundo. Em outras traduções diz segundo a ordem desse mundo.
Segundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que está agora atuando nos filhos entre os quais também todos nós andamos outrora, seguindo o que? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então está muito claro que a maneira errada que nós vivíamos era a consequência de uma mentalidade errada, influenciada pelas trevas. Como os outros éramos merecedores da ira. Por quê? Porque a gente vivia na carne. E por que a gente vivia na carne? Porque existia uma influência, um curso. A gente andava, você leu ali a palavra curso? O curso desse mundo. Olha aqui para mim. O sistema do mundo tem um curso, uma correnteza, uma maneira de pensar e, consequentemente, uma maneira de viver. É assim que o mundo vive, segundo o seu curso. Quando eu entrego minha vida a Jesus e agora eu quero viver para essa palavra, eu estou agora nadando contra a correnteza. Eu estou contra o curso, contra o fluxo. Ele está dizendo, vocês viviam segundo o curso desse mundo. Você não precisa se esforçar para se destruir. É só você acordar todo dia e fazer tudo que te der vontade. O final é desastroso. É só você acordar todo dia e não contrariar a sua vontade humana em nenhum momento. Deu vontade, vai lá e faz. Deu vontade, vai lá e come. Deu vontade, vai lá e fala. Deu vontade, vai lá e... Deu vontade, empurra. Deu vontade, chuta. Daqui a pouco tempo você estará destruído. É o curso desse mundo, gente. Não precisa fazer força, é só deitar e deixa a vida me levar. Agora, uma vez que eu quero agora entrar numa jornada de construção, então agora eu começo a nadar contra a correnteza. Então agora eu começo a voltar, então agora começa a pressão. Então a pressão que eu sofro, pastor, quando eu não era da igreja, não era assim. Minha vida era mais tranquila, pastor. Quando eu era na igreja não tinha esses problemas não. É claro, querido, você estava a favor da correnteza, estava indo para o buraco. Agora você está contra a correnteza, então o sistema desse mundo vai te pressionar. Vai te pressionar, porque quer que você ceda de novo. Quer tragar você de novo. Mas só que agora nós estamos em Cristo Jesus. Então olha aí, está muito claro, era a consequência de uma maneira errada de pensar. Aí agora eu vou avançar, porque eu acho que eu parei aqui semana passada. Vou avançar mais alguns versos. Efésios 4:17, o mesmo livro. Isto, portanto, digo, e no Senhor, que não andeis, ou seja, essa palavra andar é um andar de viver. Está falando da minha prática de vida. Não andeis, não vivam mais como andam também os... Quem são os gentios? Aqueles que não têm aliança com Deus. Aqueles que não se aliançaram com Deus. Então está falando, vocês não podem mais viver como eles. E como que eles vivem? Eles vivem lá, na vaidade. De que, gente? Dos seus próprios pensamentos. Olha o pensamento ditando, olha os pensamentos aqui ditando a maneira como os gentios vivem. Não é mais para eu e você vivermos de acordo com o que a gente pensa. Agora a gente tem Deus e a sua palavra. Para a gente viver de acordo com isso aqui. Vai trocar? Para a gente viver de acordo... Eita, agora... De acordo com a palavra de Deus. Você está entendendo? Aí olha no verso 18, fica mais claro. Eles vivem como? Obscurecidos de... Então você percebe o que é treva, o que é obscurecido. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é o quê?
Então, deixa eu te dizer, quando essa palavra chegou na tua vida, ela trouxe luz. Mas ela não trará luz para a sua vida se antes ela não trouxer luz para os seus pensamentos. Eles vivem obscurecidos de entendimento. A maneira que eles vivem é porque eles não têm claridade na mente. Mas nós agora temos a claridade. Temos a palavra de Deus, fomos iluminados. Fomos esclarecidos pela verdade do Evangelho. Eles estão alheios à vida de Deus por causa de quê, gente? Ignorância, ausência de conhecimento. Que vivem pela dureza do seu, ausência de conhecimento, treva, obscurecido, não tem a palavra de Deus. Por isso que eles vivem dessa maneira, seguindo o curso desse mundo, a vaidade dos seus pensamentos. Como é que é a vida deles? Os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução para quê, gente? Para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Eles pecam com vontade, com avidez. Cometer toda sorte de impureza, todo tipo de pecado. Agora, por que eles estão nessa prática de vida? Porque a mentalidade deles está escura, está em trevas. Porque eles estão obscurecidos no entendimento. Porque eles seguem o curso dos seus próprios pensamentos. Porque eles vivem de acordo com a vaidade dos seus próprios pensamentos. Se você viver de acordo com a vaidade dos seus próprios pensamentos, você vai se entregar para cometer todo tipo de pecado. O tema é a importância de uma mentalidade próspera. Eu vou viver de acordo com a mentalidade que eu tenho, cara. Eu vou viver de acordo com a mentalidade que governa meu interior. A minha maneira de pensar. Não tem como, gente. Não tem como. Se eu penso errado, eu vivo errado. E não tem como viver certo se eu não pensar certo. É um exercício diário. Eu e você entramos no jogo, agora temos que tomar conta dos nossos pensamentos. Não deixa a tua mente ir para onde ela quiser. Porque ela vai na frente e você vai atrás. Daqui a pouco você estará lá, praticando tudo aquilo que você estava pensando. Tudo começa aqui. Se eu corto aqui, eu não chego lá. Você não será tentado naquilo que você não estiver pensando. Quem está entendendo? É a palavra de Deus. Então, mais uma vez, a maneira que eles vivem é o que, gente? Consequência da maneira que eles... Agora, vamos para o nosso lado, dá tempo de eu ir para o nosso lado. Aí no verso 20 dá uma virada, agora ele vai falar do nosso caso. Agora vai falar de mim e de você. Tudo que eu falei até agora aqui, Efésios 4, 17, 18, 19, não é o nosso caso. Está falando de pessoas que ainda vivem na vaidade de seus próprios pensamentos. Não é o nosso caso vai começar agora. Ó, verso 20. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Ó, vocês não. Isso que ele está falando, vocês não. Se entregar aos próprios pensamentos? Não. Foi isso que vocês aprenderam. Olha lá. Ele vai falar um pouco mais. Agora ele vai botar uma condição. Se é que, de fato, o tendes, então não é o que eu ouvi ontem. É o que eu tenho ouvido de maneira contínua. Então não é a mensagem de domingo passado que vai fazer eu caminhar a semana inteira. Isso, a mensagem do domingo passado é o que você ouviu. O que você tem ouvido é o que eu estou falando agora. Amanhã, essa mensagem de hoje já é o que você ouviu, não é o que você tem ouvido. Amanhã tem que ter uma mensagem nova. Uma palavra nova.
uma leitura nova, um estudo da palavra, dedicação a Deus. Porque se é que de fato tem de ouvido, e nele fostes instruídos segundo a palavra. Então preste atenção, a maneira de vocês viverem agora não é mais a mesma, porque vocês têm ouvido, têm sido instruídos na verdade que é a palavra de Deus. Meu Deus do céu. Então esse texto me mostra claramente que a renovação da mente é uma renovação, na verdade, é uma substituição da antiga maneira de pensar pela palavra de Deus agora na minha mente. Você está entendendo isso? Olha o verso 22, ele vai explicar mais um pouco. No sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, quanto à antiga vida, olha aqui para mim, está dizendo o seguinte, no sentido, vocês têm sido instruídos segundo a palavra, vocês têm sido instruídos segundo a verdade, vocês têm ouvido a palavra, vocês têm sido instruídos em Jesus. Então, quanto ao trato passado, quanto à vida passada, quanto à antiga maneira de viver, vos despojeis, ou seja, abra mão do velho que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E eu já te falei que é engano. É a troca de um prazer momentâneo em detrimento de um sacrifício que é necessário. Isso é engano. Quer te tirar de um sacrifício que é necessário você fazer na carne. Sacrifício na carne para você viver a palavra de Deus, é necessário. O engano quer te tirar desse sacrifício. O engano quer que você faça o que você quer. E é por isso que ele ganha. Porque às vezes a gente se entrega a essa sensação momentânea. Então olha lá, concupiscência é tudo que está na nossa mente. Então o que ele está falando, quanto à antiga maneira de viver, quanto ao trato passado, larga isso para lá. Deixa isso de lado. Que se corrompe, porque isso aí vai te levar para um lugar legal. E faça o que no verso 23? Vos renoveis no espírito do vosso. Mais uma vez agora, renovação da mente na palavra. Renovar no espírito do vosso. Aí o que acontece? Olha aqui para mim. O que acontece quando no verso 22 eu abro mão do velho homem, no verso 23 eu renovo a minha mente na palavra, qual é o resultado no verso 24? E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, da palavra de Deus. Agora vamos lá. Você precisa aprender. Você não precisa gritar, dar show nem pular na cadeira. Você precisa aprender. Eu estou aqui te ensinando. Não quero te emocionar. Quero te ensinar. Para você viver em vitória. A verdadeira vitória não é eu falar que o anjo está descendo com a bandeja de vitória na tua mão. A verdadeira vitória é eu te ensinar a palavra para você praticar e vencer. Porque eu e você participamos da construção de Deus na nossa vida. Não adianta eu achar que eu estou vivendo fora dos princípios da palavra e que o anjo vai me servir. O anjo serviu a Jesus depois que ele não se curvou diante do diabo. Quem está entendendo, gente? Então, olha só. O verso 22 fala de um velho homem. O verso 22 fala de corrupção. O verso 22 fala de engano. Pegou? O verso 22 fala de um velho homem. O verso 22 fala de corrupção. O verso 22 fala de engano. O verso 24 fala de um novo homem. O verso 24 fala de justiça e retidão. O verso 24 fala da verdade. Então o verso 22 fala da nossa antiga vida. O verso 24 fala da nossa nova vida. E o que está no meio? Renovar a mente na palavra. Querido, então não tem como eu ir de uma antiga maneira de viver para uma nova maneira de viver sem passar obrigatoriamente
pela renovação na maneira de pensar. Porque eu não posso ir do 22 para o 24 pulando o 23. Eu passo obrigatoriamente pela renovação da mente para alcançar a vida que eu tenho para viver em Cristo Jesus. E se eu não renovo a minha mente, eu nunca vou chegar no verso 24. Eu vou ficar sempre no 22, ou tentando me livrar do 22. Porque tem muito cristão que vive assim, o cara é um cara sério, ele não quer pecar, não é o desejo dele pecar, sabe? Depois ele fica triste, depois ele fica chateado porque pecou. Mas por que não consegue então viver em vitória? Porque está só no verso 22, tentando se livrar do velho homem. Tentando se livrar do velho homem. Ei, você tem que se livrar do velho homem, mas tem que renovar a mente para se revestir do novo. Se eu não faço o dever de casa, cara, de renovar a minha mente todo dia nessa palavra, todo dia, não é dia sim, dia não, não é uma vez por semana, não é 2 vezes por semana, não é quando o pastor prega, é renovar a minha mente todo dia nessa palavra, todo dia. Isso aqui faz parte da minha vida, isso aqui é a minha vida, não tem vida de vitória. Ei, obrigado, Senhor. Mateus, bota para mim, Rafael. Por favor, querido. Mateus 4:4. O que está escrito aí, gente? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra é a tua vida. Foi Jesus que falou que você não vive só de comer, só de pão, você vive da palavra. Você toma café da manhã, almoça, janta, uma vez por semana que você faz isso? Agora imagine se você estivesse comendo uma refeição uma vez por semana, como é que você estaria? Completamente desnutrido, completamente fraco fisicamente, talvez não estivesse nem aguentando ficar aqui, sentado me olhando. Tem muita gente assim espiritualmente. Pensa, por isso que está escrito, aquele que está de pé, cuide para que não. Está escrito assim? Aquele que pensa que está de pé. Tem muita gente que pensa que está de pé, espiritualmente, mas se alimentando da palavra de Deus uma vez por semana, eu quero te dizer, você não está de pé. Não está de pé. Isso aqui, cara, é a tua vida. Isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus. Quando você abre esse livro, Deus está falando contigo. Toda palavra que sai da boca de Deus é o que você vai viver. Amém, igreja? E quando a gente entende isso, né? A gente entende que é a própria proposta dele mesmo para nos construir. Porque ele criou esse sistema para que os seus filhos andem em vitória, gente. Ele não quer que você desista. Ele não quer que você ande em derrota. Ele não quer te ver sofrer. Não é assim com o nosso filho, gente. Quero saber quem é o casal aqui, ou o pai ou a mãe, que quando estava grávida, essa criança vai sofrer muito quando nascer. Estou preparando bastante sofrimento para ela. Tudo que eu puder fazer para ela sofrer, eu vou fazer. Um pai faz isso? Agora, se um pai não faz isso, por que a gente fica achando que o sofrimento da nossa vida é Deus? Ele programou tudo para você ter uma boa vida. Jeremias 29:11, eu aqui sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, de não trazer dano, não causar prejuízo, para vos dar os fins que vocês desejam. Você está entendendo isso? Pode vir o louvor. Você está entendendo isso? A programação de Deus, Ele te programou para a vitória. Deus te programou, pode vir o ministério de louvor. Deus, Ele te programou para ser uma bênção.
Deus, Ele te programou para crescer, para avançar, para progredir, para prosperar. Você é filho dele. A sua natureza mudou. Só que no reino de Deus existe a maneira de Deus, gente. É a maneira de Deus, não é a minha maneira. Não adianta eu achar que eu vou viver a vitória de Deus à minha maneira. Não adianta eu achar que eu vou viver a minha vida com Deus do jeito que eu acho. Não, tem que viver a maneira dele, porque a maneira dele é vitória. É a gente realmente entregar o nosso coração e reconhecer que, cara, na verdade, a vida que eu estou levando não está legal. Porque eu olho para os resultados e eu não estou satisfeito. Então, de repente, você não está satisfeito com os resultados, porque você tem construído a sua vida com base naquilo que você pensa. Com base nos seus próprios pensamentos. Então, de repente, chega a hora de você fazer o que está escrito no Salmo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele vai construir a tua vida. Olha aqui para mim. Se não tem entrega, não tem transformação. É simples assim, gente. Deus não é um Deus violento. Ele não vai te amarrar. Ele não vai te obrigar. Ou você se entrega a Ele, ou você continua vivendo segundo os seus próprios pensamentos, do jeito que você acha que tem que viver. Agora, vamos ver o resultado final disso aí. Porque agora, você pode dizer nada, mas daqui a alguns anos eu vou poder olhar para você, vou poder olhar para a tua família, poder olhar para o teu casamento, poder olhar para a tua vida e ver se realmente a maneira que você viveu foi legal. Chegar no final dessa história, eu olhar e ter orgulho da minha história. Não significa ausência de dificuldade, mas significa uma vida estabelecida em Deus. Amém, queridos? Então a gente vai nessa jornada aí, até o final. Semana que vem tem mais coisa para a gente falar, porque esse assunto é fantástico. Esse assunto te tira do lugar de vítima e te coloca no lugar de responsabilidade. Porque do ponto de vista do céu está tudo pronto. Cabe a mim e a você agora tomarmos a nossa posição. Isso não vai mudar. O sistema de Deus é esse. Você vai à palavra dele para saber qual é o plano dele para a sua vida e você se move de acordo com a direção do Espírito Santo. Mas o cristão, ele quer viver o contrário. Ele quer fazer o que ele quer, ele quer fazer a escolha do jeito que ele quer e depois pedir Deus para abençoar. Está errado. Você tem que parar de pedir a Deus para abençoar o que você está fazendo e pedir a Ele para que você faça o que Ele está abençoando. Paro de fazer o que eu quero e pedir para Ele abençoar. Não, Senhor, me ensina a fazer o que Tu já está abençoando. Eu quero andar debaixo da Tua bênção.